Estamos aqui para mais um estudo, né? Hoje nós vamos estudar influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Então vamos começar com nossa oração para nos conectar com o divino, ok? Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para estudar, para aprender, para entender um pouco do mundo espiritual, a influência que ele nos tem sobre o mundo corporal. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esses nossos irmãos desencarnados que se encontram presentes aqui, esses que vêm ouvir, que vêm entender a situação deles, esses nossos irmãos que tanto como nós precisa entender e conhecer o bem para praticá-lo com certeza. Então, sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Bom, então vamos lá. A pergunta 459, ele pergunta assim: influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Aí o espírito responde: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só que coisa, hein? Então a gente pensa que nós somos donos de nós mesmos, ao contrário, né? A espiritualidade nos dirige e nos ajuda. Por isso que eu falo que o livre-arbítrio que fala que nós temos é muito pequeno. É muito pequeno. Porque se aqui os espíritos falam que ele nos dirigem, então muitas vezes casamento, né? Emprego, situação complicada, é eles que nos dirigem. Se você vai para o lado errado, é porque você está dando margem à espiritualidade do mal e ele está te guiando, cada vez mais te afundando. Também, se você praticar o bem, fazer as coisas boas, a espiritualidade de luz vai abrindo as suas portas, vai te ajudando, vai fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Porque eles estão ali para nos ajudar, nos dirigir. Nós não estamos aqui sozinhos como todo mundo pensa, abandonado. Basta ter fé e acreditar que existe algo a mais que nos ajuda, que nos orienta, né? Muitas vezes nós entramos em atrito, em confusões, porque esses espíritos que gostam dessa situação nos encaminham para lá. E nós, por ser muito frágeis, damos vazão, ok? Vamos aqui na 460, ele fala assim: de par com os pensamentos que nos são os próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí ele responde: vossa alma é um espírito que pensa. Então, quando ele fala que vossa alma, gente, entenda que espírito. Só que como nós estamos encarnados, eles nos chamam de alma, tá? Se a gente estiver lá do outro lado, ele vai chamar de espírito. Então, vossa alma, ou seja, você como espírito, né? É um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a certeza que vós vedes é que tendes vós duas ideias a se combateres, né? Então, gente, quando nós temos aqueles pensamentos, muitos pensamentos é nosso, tá? E muitos são sugeridos por ele, que é chamado de intuição. Quando eles no intuem, ou seja, pensamento dele, nós podemos dar um nome de intuição, tá? E quando é um pensamento nosso, nós podemos chamar, sabe de quê? Inspiração. Ou seja, hoje eu estou inspirado, ou seja, hoje você está pensando, hoje você que está executando as suas ideias. Mas se você está fazendo alguma coisa e fala, eu estou sendo intuído, você tem a certeza que algum espírito está te soprando algumas ideias e você está executando. Então, inspiração nós podemos dizer que é nosso. Intuição é deles, entendeu? Vamos para 461, onde ele pergunta assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí ele responde: quando o pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala.
Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, né? Então, olha só, geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, ou seja, os seus pensamentos, né? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção? Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, ou não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um caminho maior, será a sua responsabilidade. Então, gente, muitas vezes acontece uma situação, vamos supor aí, uma pessoa te faça um mal, né? Vamos botar aí no seu serviço, te puxa o tapete. Qual é a sua primeira reação? Revide. Eu vou lá, eu vou fazer acontecer, vou falar poucas e boa para ela e que não sei o que, vou contar todos os podres dela. Essa é a sua primeira reação. A segunda reação que vem na sua mente, vem algumas coisas assim, irmão, calma, respira, vamos dar um tempo, espera mais um minutinho, que isso vai cair em contradição. Às vezes, para quem ela levou aquilo, não vai acreditar nela, que sabe que ela está mentindo. E você vai ter uma reação explosiva, onde você, com a razão, pode perder a sua razão. Isso, uma voz falando na sua consciência. Espere um momento, espere alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, que vai aparecer a verdade. E a pessoa se cala, porque ele aceitou a intuição, ou seja, aceitou um pensamento que não era dele. Porque o pensamento dele mesmo é de lá tirar satisfação com aquela pessoa. Porque sabe que é mentira, que ela está mentindo, que ela está fazendo fofoca. Primeira reação. Mas a segunda é uma voz dizendo para se acalmar, respire, calma. Vamos ver o que vai acontecer. Uma hora vocês vão ser confrontados e a mentira vai cair por terra abaixo. Isso é a espiritualidade falando, te acalmando, que ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe, né? Aí também chega aquela outra ideia sugerida por aquele espírito também que quer ver a desavença. Não, meu irmão, vai lá e tira mesmo a satisfação. Não deixe para amanhã, não. Pode ser pior, hein? A mentira, quanto mais você deixar falando, ela vai mais acontecendo. Então, olha só a situação. Então, aí você tem que analisar qual foi o bom pensamento, qual foi a boa intuição. A sua já foi de decidir. Veio na sua mente coisa para acalmar, deixar as coisas acontecer. Outra já vem, não, vai lá mesmo. Então, se você agir pelo lado certo, você vai ter seu mérito. Agora, se você agir pelo lado errado, isso vai criar consequências, né? Isso vai criar, de uma mentira vai se tornar verdade. Porque ela pode alegar, aí, tá vendo? Não falei? É isso aí, ó, não sei o quê. E ela fica grandona. Então, meu irmão, vamos respirar um pouco mais antes de decidir alguma coisa. Vamos acalmar, entendeu? E vamos continuar. Às vezes nós vivemos muito pelo impulso. Eu mesmo sou mesmo assim, entendeu? Às vezes eu estou até tentando melhorar essa parte, né? Graças a Deus estou conseguindo, estou me acalmando. E hoje eu sei que o que aconteceu foi para uma melhora para mim. Foi para uma melhora para mim, né? Então eu tenho certeza que foram eles que fizeram isso e eu estou caminhando, né? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse momento, para que a gente possa estar sempre aqui com esse estudo, ok? Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado que eu tenha mais paciência, que eu tenha mais calma, que eu possa pensar antes de agir, que eu possa, Senhor, fazer com que as coisas aconteçam conforme a vontade da espiritualidade, do bem, da luz, como também posso ter as minhas decisões certas. Pedimos por esses nossos irmãos desencarnados que aqui estão, que muitas vezes procura instigar, mandar pensamentos negativos para as pessoas, que eles possam compreender que esse mal que eles fazem mal a ele mesmo, que isso atrasa a sua evolução, atrasa a sua saída desse umbral que se encontra, atrasa tudo que ele tem lá na frente de bom. Sendo assim, damos por término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim.